Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o devocional de hoje se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde o texto diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O cristão vive pela fé. Paulo, quando escreve essa carta à igreja a Roma, ele fala que a vontade do teu coração é que ele estivesse lá, que ele fosse visitar os irmãos de Roma. Essa é uma carta bastante encorajadora, pois fala muito sobre a fé. É a carta que mais fala sobre a fé, justificação pela fé, a salvação pela fé. E é dentro desse versículo que Paulo ele cita: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Nós não podemos, como cristão, se envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus, é o dunamis de Deus. E esse poder de Deus, que é o Evangelho, ele é para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. E o crer aqui não é a questão de acreditar que Jesus existiu e morreu no madeiro da cruz. O crer é que é se entregar, é viver, é doar-se a Jesus Cristo, é viver somente por Ele, somente pela fé. Então, meu irmão e minha irmã, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de anunciar as boas novas de Cristo. Essa é a missão que Cristo nos deu, que Jesus nos deu. Essa é a missão que foi incumbida a mim e a você, de anunciar o Evangelho, de levar a palavra das boas novas, a salvação pelo poder de Deus. Então não se envergonhe. Aonde você estiver, pregue, anuncie, profetize o Evangelho, para que almas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas pelo poder de Deus através do Evangelho. E ele continua, né? Eu não vou entrar no mérito de primeiro do judeu, depois do grego, porque isso não é um estudo bíblico. Mas ele continua no versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É levando a palavra, é levando as boas novas, é levando o Evangelho da salvação, que é revelado a justiça de Deus. É só levando esta mensagem que a palavra de Deus é pregada, que a palavra de Deus é anunciada, que os planos de Deus são anunciados, que a revelação de Deus é anunciada, que a justiça de Deus é anunciada e entendida. É levando o Evangelho. Essa é a nossa missão. Levar a palavra de Deus, levar as boas novas, levar o Evangelho. Porque o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. É através do Evangelho, da mensagem do Evangelho, que ele se revela com justiça, pela justiça. É através do Evangelho que nós entendemos o quanto nós somos amados e agora somos justificados. É através do Evangelho que nós entendemos a justificação pela fé e não pelas obras.
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Somente pela fé. Não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É somente pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé que Cristo morreu na cruz e verteu o seu sangue para nos purificar. É somente pela fé. A justificação, a salvação é somente pela fé. E fé é confiar, fé é se entregar, fé é estar firme. Café em Deus é somente pela fé. A nossa justificação, a nossa salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. E Paulo finaliza aqui citando Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E viver pela fé não é da maneira que você entendeu por vários anos, assim como eu entendi, que viver pela fé é almejar alguma coisa e depositar: o Senhor vai me dar aquilo, eu tenho fé. Eu tenho fé que o Senhor vai me dar aquilo. Eu tenho fé que isso vai acontecer na minha vida. Eu tenho fé que as portas do emprego vão abrir. Eu tenho fé disso, eu tenho fé daquilo. Viver pela fé, como ele cita aqui em Abacuque, é viver totalmente dependente do Senhor, é viver confiando somente no Senhor. A fome entrou em Israel, a sede, a destruição entrou em Israel, e Abacuque disse: o justo viverá pela fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nem animais no currais, ainda assim viverei. Ainda assim exaltarei ao meu Senhor da salvação. Isso é viver pela fé. É confiar somente em Deus. É viver nos caminhos dele, confiando nele e servindo a ele e os seus propósitos. Isso é viver na fé. O justo viverá pela fé. O cristão deve viver somente pela fé, nos caminhos do Senhor, confiando somente nele, independente do que vai acontecer, independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo, o cristão vive pela fé, nos caminhos do Senhor, confiando nele e seguindo os propósitos do Senhor. E qual que é o propósito do Senhor para a tua vida, meu irmão e minha irmã? É não se envergonhar do Evangelho. É anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus. Poder esse que é revelado a justiça de Deus através do Evangelho. É através da pregação do Evangelho, das boas novas, que a nossa fé é fortificada, alicerçada. É através dessa pregação do Evangelho, da salvação de Cristo, que nós continuamos confiando. É através dessa mensagem do Evangelho que a nossa fé está alicerçada em Deus. Café em Deus. É através de mensagens evangelísticas que a nossa fé está em Deus. Então o cristão vive pela fé. Não é supondo que vai acontecer bom. Não é esperando algo que vai acontecer bom. Isso não é fé. Fé aqui é confiar somente nele, viver somente nele, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas manter no alvo que é Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não se vergonhe do Evangelho, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas e sempre tenha certeza em teu coração que o justo, que o cristão sempre vive pela fé. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos, Senhor, pela salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos purificando,
nos ajudando em tudo, nos dando força a caminhar e a perseverar até o fim das nossas vidas nessa fé, na fé em Jesus Cristo. Pai, é isso que nós te pedimos. É isso que nós também já te agradecemos, por sermos salvos através da fé. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.